O clima de vilarejo, tranquilo, reflete bem a origem desse povo simpático. O Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, é um dos recantos de Santa Catarina que ainda preservam traços da cultura açoriana. Na arquitetura, no jeito de ser de cada nativo. Mas alguns segredos da origem desse povo ainda estão guardados bem longe daqui. O jornalismo da RIC Record embarcou em uma viagem de mais de 10 mil quilômetros para conhecer as 9 pérolas do Atlântico e ver de perto os laços da colonização açoriana com Santa Catarina, principalmente com a capital, Florianópolis. Mas afinal de contas, por que os açorianos vieram para as terras catarinenses? Durante este mês de agosto, o projeto Açores da RIC Record vai apresentar uma série de reportagens nos telejornais SC no Ar, Jornal do Meio-Dia e RIC Notícias, além de 3 caminhos da natureza especiais. Como é a vida nos Açores? E como a cultura açoriana influenciou o jeito de ser do povo catarinense? Foram 10 horas de voo até Lisboa, em Portugal, e mais 2 horas até a ilha mais próxima. Tudo para descobrir a riqueza dos Açores no meio do Oceano Atlântico, onde começa a nossa história. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Caminhos da Natureza. Hoje, programa muito especial, porque nós estamos aqui nas Ilhas dos Açores, em Portugal, para mostrar para você como é que essas ilhas se formaram há milhares de anos. E também, claro, como é que o povo açoriano consegue viver isolado do resto do planeta em pleno Oceano Atlântico. Não dá para perder o programa de hoje, né? Então vem com a gente que nós vamos andar por aí pelos caminhos da natureza. O arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal, é um conjunto de 9 ilhas de origem vulcânica. Elas estão localizadas a 1.500 quilômetros a oeste da capital Lisboa. A primeira ilha a ser povoada em 1427 foi Santa Maria, onde vivem cerca de 6 mil pessoas. São Miguel foi a segunda ilha a ser povoada em 1439. É a maior das ilhas, com 130 mil habitantes. A Ilha Terceira tem esse nome porque foi a terceira a ser descoberta e a população chega a 56 mil pessoas. As Ilhas Faial e Pico têm em torno de 15 mil habitantes cada. Na Ilha de São Jorge vivem 10.500 pessoas. Na Graciosa, 5 mil habitantes. A Ilha das Flores, 4 mil. E a menor das ilhas, a do Corvo, tem apenas 425 habitantes. Cada ilha é autônoma e tem seu próprio governo, sua própria cultura. E cada uma preserva paisagens naturais de tirar o fôlego. Mas para a gente entender a história da formação das ilhas e do povo açoriano, é preciso voltar no tempo, há 35 milhões de anos. Durante a Era Cenozoica, o planeta começava a sofrer uma série de erupções. E bem nessa região onde estão as ilhas, no Mar do Norte, existe a junção de 3 placas tectônicas, a norte-americana, a euroasiática e a africana, que continuam se movendo 1,5 centímetro por ano, desde o início da separação dos continentes, a chamada Pangeia. Com o tempo, essa movimentação criou centenas de vulcões, que mais tarde deram origem às Ilhas dos Açores. Estima-se que a primeira ilha de Santa Maria tenha se formado há 8 milhões de anos. E a mais recente, a Ilha do Pico, há 300 mil anos.
Milhares de turistas visitam as Furnas, na ilha de São Miguel, a cada ano, em busca de vestígios de vulcões. Eles estão exatamente dentro da cratera de um vulcão adormecido. É a primeira vez que aqui venho, achei isto um verdadeiro milagre da natureza, nunca tinha visto uma coisa igual, é um espetáculo, é coisa linda, merece ser vista por muita mais gente. Apesar de haver mais de 1000 pessoas morando aqui dentro dessa caldeira, no vulcão das Furnas, ele ainda continua em atividade. E a maior prova disso são essas fumarolas. Na verdade, esse gás aqui sai de dentro da terra desde a época em que o vulcão formou a caldeira, há mais de 30 mil anos. Mas olha só, se ele pode entrar em erupção, os moradores não correm perigo? Uma das maiores especialistas em vulcões da Europa está certa de que o vulcão das Furnas pode acordar a qualquer momento. Desde o povoamento do arquipélago dos Açores, há cerca de 500 anos, ocorreu no século XV, já estão registadas 26 erupções nos Açores. Pode haver novamente, mas há monitorização sísmica, vulcânica, de gases, há monitorização de tudo isso, dos vulcões dos Açores, principalmente dos mais ativos, para não sermos apanhados desprevenidos. Bom, mas a fumaça que sai debaixo da terra é um bom sinal. E é uma libertação continuada, faseada deste calor. Quer dizer, é bom ter essas fumas? É bom ter, para aliviar a pressão que existe aqui debaixo. É bom. E olha, enquanto as fumarolas indicam que o vulcão está longe de incomodar, os moradores aproveitam o calor. E olha só que interessante, os moradores aqui, eles trazem espigas de milhos, maçarocas, como eles dizem aqui, para cozinhar em cima das furnas. E aí depois eles levam lá para cima para vender em barraquinhas. Os comerciantes fazem isso todos os dias. Esse milho aqui cozido aqui embaixo, ele fica mais gostoso do que cozido lá em cima? Mas só por um pormenor, não é magia. É que a gente em casa tem que tirar a folha sempre, não é? Aqui é a folha. Aqui a folha é verde. Torna-se muito mais saboroso, mas não é. Não é por magia. Em casa a gente tira sempre a folha para levar massa, entendeu? E aqui é tudo. A gente só tira o milho lá na terra e é fazer assim. Apesar do cheiro de enxofre que sai das fumarolas, o milho tem um sabor todo especial. Olha, sem sal, sem manteiga, sem nada, mas é uma delícia. Muito bom. Parece até que já é salgado. Passeando pela caldeira das Furnas, na ilha de São Miguel, encontramos dezenas de bicas de água natural. Em algumas a gente até se surpreende. Essa tem gás. A origem vulcânica das ilhas fez com que se formassem também várias fontes de águas termais. Os portugueses de Lisboa e de outras cidades do país vêm para cá só para tomar banho de água quente. Mas ainda existe um outro tipo de atração que os vulcões deixaram cravado na ilha dos Açores. E nós vamos em busca disso. Olha, mas agora a gente vai levar você para dentro das lavas de um vulcão. Exatamente. Na verdade, a gente vai percorrer debaixo da terra o mesmo caminho das lavas de um vulcão que explodiu, entrou em erupção há mais de 1500 anos. É um passeio imperdível, mas que você só vai ver depois do intervalo. Então vem com a gente, continue esse passeio pelos caminhos da natureza direto dos Açores, aqui em Portugal.
Estamos na marina da Ilha do Faial. É daqui que saem os barcos em direção à Ilha do Pico, a mais recente do arquipélago. E leva esse nome porque tem o maior pico de Portugal, com mais de 2.300 metros de altura. Aliás, essa montanha nada mais é do que um vulcão adormecido e que ainda vai entrar em erupção. Isso porque todos os vulcões das ilhas um dia já foram um pico como esse aqui. Os pesquisadores afirmam que deve levar centenas de anos para esse vulcão entrar em atividade. Mas mesmo assim, ele é constantemente monitorado. Em todas as ilhas foram registrados cerca de 250 vulcões. 160 deles só na Ilha do Pico. Um deles, em especial, virou até atração. Em 1990, um grupo de exploradores encontrou o maior tubo de lava vulcânica já conhecido em Portugal, com mais de 5.000 metros de extensão, e faz parte do complexo vulcânico da Montanha do Pico. A Gruta das Torres é um testemunho impressionante da atividade vulcânica nos Açores. A caverna é a lava seca de um vulcão que entrou em atividade há 1.500 anos. Para entrar na gruta é preciso o acompanhamento de um guia especializado, capacete e lanternas. Antes de entrar, o guia faz uma palestra com informações sobre a gruta e os cuidados que devem ser tomados durante a visita. Ele conta que a erupção escorreu da boca do vulcão a uma temperatura de até 2.000 graus Celsius. Mas em contato com o ar frio, a lava sofreu um choque térmico e foi se solidificando por fora, enquanto o magma continuava a passar por dentro da camada seca. Com o tempo, essa lava formou uma gigantesca caverna, escura e sombria. Com exceção da escadaria e da passarela na entrada da gruta, todo o trajeto é natural. Aqui começa então o solo original aqui da gruta. Exato, a partir daqui vamos ter que caminhar com bastante mais cuidado, bastante mais atenção. Por aqui então passou a lava do vulcão. Exato. Optámos por manter a gruta assim, porque é um formato diferente. Geralmente, quando pensamos em grutas, pensamos numa zona plana em que podemos visitar, que temos luz, temos às vezes um guia que vai explicando. Mas o que acontece, por exemplo, com estas grutas é que se eliminarmos, vamos em parte destruir a gruta. Logo na entrada, encontramos marcas douradas na parede da gruta. Isto são aglomerados de bactérias, têm tendência a se formar perto da entrada. À medida que formos penetrando mais dentro da gruta, não vamos ver mais estas bactérias, porque formam-se perto da entrada, porque necessitam de uma boa circulação de ar. À medida que formos entrando mais dentro da gruta, deixamos de ter essa circulação de ar tão boa, e também porque ainda necessitam de alguma luz. Estes outros materiais brancos são os tais fungos, que são bastante sensíveis, que se formam nas paredes. Podem ver, por exemplo, alguns pontos mais escuros, são as zonas em que a água pinga com mais frequência. Walter tem apenas 27 anos, mas já estuda a formação de grutas nos Açores desde os 13. Ele conhece cada centímetro dessa caverna. Temos esta superfície bastante lisa em algumas zonas da gruta. O que acontece aqui é exatamente o mesmo processo de arrefecimento que acontece quando cozemos a cerâmica, o barro, por exemplo. Isto arrefece muito lentamente, porque é um ambiente fechado. E então temos a possibilidade da criação de pequenos minerais à superfície. Daí este brilho quando apontamos a lanterna. Uma grande rocha no meio do caminho. A gente não imagina como isso foi parar lá dentro, né? Mas é apenas um pedaço de lava que se desprendeu do teto. A temperatura dentro da gruta é sempre constante, 17 graus. Mas a sensação térmica é de 11, 12 graus. Parece que estamos num ambiente com ar-condicionado. E a umidade é sempre 100%.
para o chão, a gente percebe o caminho que a lava fez. O Walter compara isso com uma sopa cremosa que a gente põe no prato. O que acontece aqui é exatamente o mesmo que acontece quando temos um prato de sopa quente. Se comermos pelos lados, é muito mais frio. Então os lados são mais frios, ficam um pouco mais atrás, o centro é mais quente, é empurrado um pouco mais à frente, formando estas rugas semicirculares. É mesmo um passeio incrível pensar que estamos caminhando dentro da lava de um vulcão milenar. A gruta sempre recebe grupos de turistas, principalmente estudantes, e o ambiente é tão fantástico que alguns visitantes acabam passando dos limites. Vou-vos apresentar o Augusto e os seus amigos. Isto é o que não se deve fazer quando se explora uma gruta. Claro. É um fungo que existe aqui, que é muito sensível, basta passar os dedos e removem o fungo. Ainda estamos a estudar porquê, mas o facto é que o fungo nunca recupera. É tão sensível que estes nomes já estão aqui, alguns há 5, 6, 7, 10 anos e continuam tão frescos como no dia que foram feitos. Mas esse tipo de vandalismo não acontece mais. Agora a gruta só recebe grupos pequenos, para poder controlar e preservar o ambiente dentro da caverna. A nossa natureza também é artista. Temos então aqui a nossa Mona Lisa da gruta, sem o sorriso, claro. Olha só. O que temos aqui é uma rocha que caiu dentro do rio de lava e foi coberta por esta esquadra. Mais tarde veio outra esquadra que não foi suficiente para cobrir toda esta rocha e formou aqui a zona do cabelo. Podemos ver que veio a escorrer por aqui e acabou por parar aqui. É um pouco difícil de imaginar toda esta rocha sólida como já tendo sido líquida, mas tudo o que está aqui já foi tudo líquido. Caminhos rochosos, estalactites vermelhas, formações brilhantes e onduladas, tudo desenhado pela natureza. É por essa riqueza histórica que o Walter luta para preservar. É uma paixão já antiga, desde pequeno que nem via desenhos animados, via documentários de vida animal e também porque cresci num meio, como podem ver, um meio com bastante natureza, bastante espaços verdes e sempre foi uma coisa que me fascinou. Depois de uma erupção, muitos vulcões até continuam em atividade, como o vulcão das Furnas, na ilha de São Miguel. Mas outros podem se tornar extintos, como o vulcão dos Capelinhos, na ilha Faial. A erupção aconteceu no mar em 1958, perto do Farol. O volume de terra que se ergueu perto da ilha foi tão grande que cobriu quase toda a torre. E a ilha, que terminava nessas rochas, acabou ficando com uma área maior. Na época, muitos moradores até deixaram a ilha, mas os cientistas afirmam que, como a areia vulcânica secou e já se passaram mais de 50 anos, não existe mais perigo de erupção. Hoje, o vulcão dos Capelinhos é uma atração turística e um registro da atividade vulcânica dos Açores. Diz a lenda que quem bebe a água da bica e passa por baixo das portas da cidade na ilha de São Miguel não quer mais sair daqui. Bom, não se sabe se é verdade, mas na semana que vem a gente continua a viagem pelas Ilhas dos Açores.